eu sou a Mi e esse é o Me Acolhe. Então, queria que você sentasse aqui um pouquinho comigo e a gente conversasse sobre se explicar. Se explicar demais, sabe? Às vezes eu sinto que a gente precisa se explicar o tempo todo. Explicar porque a gente tá quieta, ou explicar porque que a gente gosta de silêncio, porque que a gente não quis sair, porque não gosta de uma coisa ou outra. Explicar porque a gente pensa, fala, se sente daquele jeito. Explicar por que certas coisas te fazem mal, te sobrecarregam, sabe? Às vezes parece que a gente não tá só explicando, parece que a gente tá se justificando pra evitar julgamento, sabe? Como se mesmo antes da gente, tipo, existir, a gente precisasse se defender ou pedir desculpa. E eu acho que chega uma hora que isso pesa, sabe? Porque viver desse jeito dá uma sensação de que a gente tá sempre errada, sabe? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que explicar. E aí, às vezes, tu tá explicando sem nem saber mais porque tu tá explicando. Aí tu não sabe se tu tá explicando ou se tu tá pedindo desculpa por ser do jeito que tu é. Acho que é, né? Ahn, a gente aprende, né, ao longo da vida e pra ser compreendida, pra ser amada, a gente tem que ser, tipo, quase que perfeita, sabe? Então, quando a gente não é perfeita, né? Porque ninguém é, né? Somos seres humanos. A gente sente que precisa justificar as coisas na gente que são diferentes, ou às vezes que são vistas como erros, que são vistas como defeitos. E aí parece que a gente tem que ser compreendida, que a gente tem que ser aceita para poder ficar. Que a gente precisa se justificar o tempo todo, sabe? Justificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os limites, os nossos cansaços. Como se a gente só não pudesse sentir, só não pudesse ser. É como se a existência viesse sempre acompanhada de explicações. Tipo, tudo que tu faz tu tem que dar uma explicação, porque não agrada as pessoas. Mas nem todo mundo precisa ser entendido. Porque tu não precisa ser entendido para o que tu sente ser válido. Algumas pessoas realmente não vão te entender. E nem todo mundo vai enxergar o mundo, a vida, do mesmo jeito que tu, com a mesma sensibilidade que tu. E isso não significa que tem alguma coisa de errado contigo. Significa que cada pessoa enxerga o mundo, vive o mundo a partir do próprio lugar, do próprio momento, da própria perspectiva. Tudo bem, nem todo mundo vai te compreender. E tá tudo bem. Não precisa te justificar por cada coisa que tu faz. Quem quer te entender vai te entender. Tá bom? Porque assim, ó, o pertencimento não é quando todo mundo te aceita. O pertencimento é quando tu pode respirar, tu pode ser tu mesmo perto das pessoas. Perto de alguém, sabe? Tipo, tu pertence àquele espaço, então tu pode ser tu. Às vezes o pessoal não vai gostar do jeito que tu é, mas tu pertence àquele lugar e tu vai ser do jeito que tu é, porque tu tem esse direito. O pertencimento é quando tu pode ser tu nos lugares sem, sem precisar medir cada palavra, cada ação. Quando ficar quieta, ficar em silêncio não é um problema, sabe? Porque aquele lugar é teu. Aquele lugar te pertence. Então tu não precisa mudar ou justificar quem tu é pra estar ali. Te pertence então direito. É tipo quando você precisa mudar, você não precisa deixar de ser quem você é pra caber nos lugares, sabe? Talvez você tenha passado muito tempo tentando se adaptar ou se diminuindo. Ou às vezes tentando explicar coisas com as palavras que a gente não consegue às vezes explicar algumas coisas com as palavras, sabe? Porque a gente só sente. Mas
Você não precisa explicar a sua sensibilidade, os seus silêncios, os seus medos, os seus pensamentos, os seus limites o tempo todo. Tu tem o direito de descansar um pouco. Tem o direito de descansar um pouco do tentar caber, sabe? Do tentar ser aceita. Ser aceita o tempo todo, nem todas as pessoas vão te aceitar, nem todas as pessoas precisam te aceitar. E você pode parar de se traduzir o tempo todo, você pode parar um pouco de se explicar o tempo todo, até porque tem pessoas que, mesmo você se explicando, não vai ser o suficiente. Quem precisa de você perfeita, não, porque ninguém é perfeito. O problema não é você, o problema é uma pessoa exigir perfeição de você. Entende? E quem precisa de ti com explicações e rodeios, coisas, não faz sentido ficar na sua vida. Porque quem vai fazer sentido na sua vida, quem precisa de você de verdade, vai querer a sua versão real. A sua versão que não precisa de explicações, porque essa pessoa te aceita do jeito que você é. Esse lugar te aceita do jeito que você é. E você sente que pertence àquele lugar, que pertence àquela relação, sabe? Porque você pode ser você mesmo. Você não precisa explicar porque você tá triste, porque você se magoou, porque você tá quieta hoje, tá, porque você não tá a fim de sair. Porque algumas pessoas vão te entender, elas vão entender o seu jeito. Você não vai precisar ficar dando mil explicações. Tá bom? E eu espero que você possa encontrar pessoas assim, que você não precisa ficar se explicando. E eu espero que você possa ter espaços que você não precisa estar explicando ou quase que pedindo desculpas por existir. Porque eu sei o quanto isso é pesado e eu sei o quanto isso cansa. E eu também sei que você merece descansar disso. Que você merece pessoas que te respeitem você pelo jeito que você é. Que não ficam te pedindo explicação de por que você é do jeito que você é. Tá bem? Se esse vídeo te abraçou um pouquinho, comenta qualquer coisa. Um coraçãozinho já é o suficiente. E se quiser continuar por aqui, se inscreve no canal. Tá bem? Um beijo. Se cuida. Fica bem, tá?